Bom dia, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo número 78. Salmo número 78. E hoje, pode projetar, por favor. E hoje nós estudaremos, pela graça de Deus, esse assunto. Então, essa imagem aí demonstra o nosso objetivo nessa manhã, que é falar sobre o culto infantil, devocional em família, não seja que nome for, mas nós vamos estudar sobre algo que, infelizmente, está muito fora de moda, em desuso hoje em dia. Infelizmente, os pais eles não têm assumido a responsabilidade de cultuar com a sua família, levar sua família a cultuar e, sobretudo, principalmente quando os filhos são pequenos, são menores, aprender a palavra do Senhor. Então, nesse sentido, nós vamos ler, obrigado Samuel, a gente vai ler o Salmo 78, versos de 1 a 8, que é um dos textos que podem referenciar, dar referência àquilo que nós vamos falar nessa manhã. Então diz assim a palavra do Senhor: Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança, e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. E que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Irmãos, esse salmo, nós não vamos expor o salmo, ele está apenas servindo como referência para o nosso tema de hoje. Existem outros textos, como Deuteronômio 6, enfim, que falam da responsabilidade que nós temos no ensino da palavra de Deus à nossa família, a nossos filhos. Mas é interessante porque aqui há uma referência direta a Cristo, a palavra de Cristo, quando ele diz: abrirei os lábios, no verso 2, em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. E aí fala, então, o que ouvimos e aprendemos, transmitimos aos nossos filhos. Nós temos falado muito sobre isso, temos falado sobre a triste realidade de que os pais hoje se preocupam apenas com a instrução temporária, terrena dos seus filhos. Isso se dá, obviamente, por conta de que o pai ele não encontra tempo ou disposição para pastorear sua família. E o que é mais drástico, mais trágico, as mães saem de casa para trabalhar e deixam seus filhos nas mãos de quem quer que seja. Então, não adianta, irmãos, a tecla é a mesma, não tem jeito, não há como mudar o discurso, não há como adocicar, colocar um verniz ou colocar um glacê por cima, relativizar, não dá, é isso mesmo. É isso que as Escrituras dizem, e nós precisamos ouvir o que a palavra de Deus nos ensina com relação a esse aspecto. Então, como nós vimos na palavra de Deus, o Salmo ele é bem claro em dizer que nós precisamos escutar, então diz aqui claramente, escutar, e depois o que ouvimos e aprendemos e contaram nossos pais, não o encobriremos aos filhos. Então, é preciso que saibamos e tenhamos coragem de tomar conhecimento de que o pai que não instrui a sua família nas Escrituras, ele está pecando. Ele peca.
A mãe que não instrui os seus filhos nas Escrituras está pecando, está em pecado. E irmãos, pelas misericórdias de Deus, em nome do Cristo eterno, isto vai refletir na sua família no futuro. Os seus filhos, eles vão reagir conforme essa atitude. Porque a igreja, ela não é suficientemente capaz de ensinar o seu filho como deve ser. A igreja é apenas uma ajuda, um auxílio. A igreja é apenas coadjuvante nesse sentido de pastoreio. O pastor Alfredo, o pastor Gessé, pastor Heleno, o pastor Jean, os presbíteros, são coadjuvantes de você, homem de Deus. Você é o pastor da casa, não é o pastor da igreja. O pastor da igreja, ele tem a incumbência maravilhosa de pastorear e ensinar a palavra de Deus, mas quando o pai ele não assume essa parte, ele vai colher frutos amargos no futuro. Existe uma lei nas Escrituras que é uma lei muito clara. Essa lei diz o seguinte: o que eu planto, eu vou colher, não tem jeito. Então, se um pai ele não tem tempo, ele não se preocupa, ele não instrui sua família nas Escrituras, ele não prioriza isso acima de qualquer objetivo terreno. O objetivo terreno o que é? É o trabalho, é o salário, é a casa, é o carro, é a escola dos nossos filhos, que também precisa ser vigiada constantemente por conta do que ensinam a eles. Então nós temos uma responsabilidade dobrada com relação a isto. Se os homens eles não assumirem isso, isso vai refletir na sua família no futuro. Falando do ponto de vista humano, horizontal, porque nós cremos na perseverança dos santos, daqueles que são eleitos de Deus, mas falando pela perspectiva horizontal, pela responsabilidade que nós temos, a sua família será engolida pelo mundo, se você não assumir o pastoreio desta casa. É claro que nós temos situações que fogem, escapam a essa estrutura. Nós temos homens que é viúvo, ou separado, ou às vezes a esposa não é crente, ou mesmo mulheres que são separadas, ou viúvas, ou que o marido não é crente. Nós vamos tratar sobre esse assunto especificamente, como é que esses irmãos e essas irmãs devem lidar. Mas o que eu quero dizer é que a responsabilidade, ela é nossa. E uma das práticas que o Senhor Deus tem concedido a nós, chama-se culto doméstico. Os irmãos não imaginam como isto é importante para nós. Como isso é importante para que os filhos, principalmente menores, que estão em fase de aprendizado, eles precisam aprender a palavra de Deus da boca de seus pais, sobretudo do homem, do marido que é responsável pelo lar. O homem ele é responsável pela sua casa. Se a casa está em paz, então ele tem cumprido o seu papel diante do Senhor. Se a casa não está em paz, Deus vai cobrar dele. Não adianta, irmãos, não adianta ouvir e fingir que não está ouvindo, ficar bravo, não adianta. Isso é o que as Escrituras dizem, e nós não podemos relativizar as Escrituras, não podemos deixar de ter uma voz profética nesse sentido. É necessário que falemos isso, porque a situação do mundo, como sempre foi, é absurda. A situação do mundo é horrível. É por isso que pais, quando descobrem que seu filho com 18, 19 anos assume a homossexualidade, a sua filha assume que está usando droga, outro assume que não é crente, eu não quero saber, quando eu fizer tal idade eu vou sair da igreja, aí sim, aí é tomado de desespero. E aí tenta correr atrás do prejuízo, talvez um prejuízo que não se possa mais retornar, a não ser pela ação do Senhor. Então é por isso que a gente precisa entender hoje qual é a importância do culto doméstico.
E qual é a importância do culto doméstico? Em primeiro lugar, porque o culto doméstico, ele ensina os filhos a amar e se comportar no culto solene no dia do Senhor. É muito simples. As pessoas perguntam, como é que eu vou treinar o meu filho a se comportar na igreja? Onde que eu poderia ter um ambiente para isto? E como eu pessoalmente creio, essa atividade não deve ser no momento em que cultuamos ao Senhor solenemente, entregando a outros irmãos que também são obrigados a sair do ambiente de culto para cuidar dos nossos filhos. Eu creio que não é esse o caminho. Mas o caminho é nós utilizarmos o culto em casa para ensinar os nossos filhos a se comportarem, a como eles devem agir, como eles devem se portar no culto solene no dia do Senhor, no dia destinado a isto. Então o culto doméstico é uma bênção para isso. Também ensina os nossos filhos o comportamento que glorifica ao Senhor Deus por meio da piedade. No culto doméstico, nós vamos ensinar os nossos filhos desde pequenininhos, desde bebês ainda, nós vamos ensiná-lo a ser piedoso, a ser crente, a ter santidade, a amar ao Senhor. Então, nesse sentido, o culto doméstico, ele é um instrumento, uma ferramenta de Deus. É a forma de eu, na minha velhice, olhar para os meus filhos e olhar para os meus netos e vê-los servindo ao Senhor. Como eu disse domingo próximo passado, a gente só pode perceber que agimos pela misericórdia de Deus corretamente com a nossa família através dos netos. Porque a família cujos filhos já começam a dar indícios de que estão indo para o mundo, a gente precisa rever e precisa ter coragem para observar onde estamos cometendo erro e mudar isso. Porque, irmãos, o preparo maior dos nossos filhos não é ele ser um médico, ser mestre de obras, ser engenheiro, ser o que seja, falar inglês, falar francês, falar mandarim. Não é isso. O nosso objetivo é preparar nossos filhos para a eternidade. É para a eternidade. É para o Senhor. E por isso eles precisam dos pais. Pense comigo, por que Deus deu a seus filhos, vocês como pais, pai e mãe? Faça essa pergunta. Qual é o objetivo principal do Senhor? Então, nesse sentido, nós vamos perceber que o culto doméstico, ele cumpre o seu papel no ensino de nossos filhos, para que eles desde pequeno entendam as Escrituras. Se assim não for, você está lançado à própria sorte. Eu não quero negar o fato de que seu filho pode até se tornar um crente. Mas, meu irmão, isso é exceção. Eu tenho viajado pelo Brasil, por muitas igrejas, falando sobre esse assunto, falando sobre esse tema. E eu tenho visto muitas famílias destroçadas, famílias arrasadas, famílias cujos filhos adultos não querem saber de Deus, estão fora, estão destruídas. E como é triste isto. E essas pessoas vêm a mim e falam, pastor, é porque é assim, né? Quando vai um preletor diferente na igreja, eles acham que esse preletor é detentor de toda a verdade, né? O que não, obviamente não é assim. Mas chegam pessoas, às vezes 2, 3 famílias comigo, me convidam para ir para um ambiente mais reservado e perguntam, pastor Alfredo, nos ajude, o que nós podemos fazer? Eu digo, mas o que foi que houve? Não, eu tenho um filho ateu, eu tenho uma filha que é viciada em drogas, Aí começa a relatar aquilo, e é uma coisa assustadora, e a gente sofre com essas famílias, sofre com eles, porque não é fácil. Então, eu preciso entender essa importância que é o ensino pastoral por parte do homem. Eu volto a dizer, meu irmão, você que é homem, olhe para mim. Eu sou o seu coadjuvante. Eu sou o seu auxiliar no ensino das Escrituras para seus filhos.
E aí nós perguntaríamos, então, o que é o culto doméstico? O que vem a ser essa prática? Dito estas palavras, palavras que trazem um alerta muito grande, então, aí poderíamos entrar mais no assunto. O que seria esse culto doméstico? Em primeiro lugar, irmãos, o culto doméstico não se trata do ensino informal das Escrituras em casa. Então, nós não podemos confundir o ensino informal, que é realizado pelo pai, pela mãe, seja como for, por um irmão mais velho, esse ensino das Escrituras. É um ensino, as crianças elas estão em contato com as Escrituras, esse tipo de atividade precisa existir, mas não é o culto doméstico. O que seria então esse culto, esse ensino informal? Então eu colocaria aí 3 características. Primeiro, é o ensino das Escrituras exclusivo às crianças. Então, é diferente do culto. O culto é para a família. O ensino informal é diretamente, ele atinge diretamente os filhos. Então, é o momento em que os filhos eles recebem o ensino das Escrituras. E esse ensino, ele acontece em muitos lugares. Ele pode, por exemplo, acontecer no aconchego da cama, antes de dormir. Então, um filho, antes de dormir, a mãe vai lá, conta uma história para ele, ora junto com ele, ri junto com ele, ensina as Escrituras, mas de maneira muito informal, muito lúdica até. Por isso, no ensino informal, nós podemos utilizar livros ilustrados, nós podemos usar figuras como o antigo flanelógrafo, ou o tablet, ou o computador, ou a própria televisão. Podemos usar quadros, filmes, podemos passar filmes bíblicos para eles, histórias, etc. Então, o ensino informal é quando você cria um ambiente lúdico, um ambiente sim de brincadeira. E nesse ambiente de brincadeira, nesse ambiente extremamente informal, os nossos filhos, então, através de mecanismos como livros ilustrados, figuras, quadros, filmes, histórias, etc., ele vai, então, aprender as Escrituras dessa forma. É aquele momento em que a mãe vai lá e canta junto com ele, ele está prestes a dormir, conta uma história para ele, brinca com ele, e ali a criança, ela está, obviamente, absorvendo esse ensino das Escrituras. Então, esse é o ensino informal. Agora, com relação, irmãos, à utilização de livros ilustrados, figuras, quadros, filmes, histórias, que devem ser utilizados, mas eu preciso também, como honestidade, trazer uma dica importante para os irmãos com relação à utilização de figuras, de filmes, de histórias, enfim. E eu quero utilizar aqui, em primeiro lugar, o nosso Catecismo Maior de Westminster, quando trata de utilização de figuras, porque o ensino informal ele tem espaço para isso, mas eu preciso ter cuidado na utilização dessas figuras, porque nós vamos encontrar, por exemplo, na pergunta 109, diz assim: quais são os pecados proibidos no segundo mandamento? O segundo mandamento diz: não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, nem lhe prestarás culto. Então, o nosso catecismo, ele responde a essa pergunta, quanto aos pecados proibidos. Um deles, eu destaquei aqui, que diz assim: os pecados proibidos no segundo mandamento são o fazer qualquer imagem de Deus, de todas e qualquer das 3 pessoas, quer interiormente no espírito, quer externamente em qualquer forma de imagem ou semelhança de criatura alguma. Então eu creio que o nosso símbolo de fé, ele está correto em reconhecer que Cristo é a segunda pessoa da Trindade, e que nós não podemos fazer imagens de Cristo. Podemos até utilizar o argumento, mas ele foi homem, ele veio, é verdade. Ele foi homem, assim como ele também se deixou ver por Isaías, em Isaías capítulo 6. Quem está assentado num alto e sublime trono ali é Cristo. É claro que sim. Mas nós não podemos fazer imagens. Aí outras pessoas vão dizer assim: mas aí a sarça que representa Deus, e o cordeiro, o animal, etc. Não, mas isso daí são animais, eles são tipos de Cristo. Por exemplo, quando eu faço uma imagem do rei Davi, eu sei que é um tipo de Cristo, mas é o rei Davi.
Quando é um leão, embora ele aponte. Estamos falando da imagem, quando eu aponto para ela e digo assim para o meu filho, aqui Jesus, então, e ele olha para aquela imagem. E nós podemos utilizar, inclusive, outros catecismos que são irmãos, que não são os adotados oficialmente pela Igreja Presbiteriana, mas que nós reputamos como símbolos que são extremamente importantes. Então, por exemplo, o Catecismo de Heidelberg, na pergunta 96, ele diz assim, que exige Deus no segundo mandamento? Que a resposta é que não façamos imagem de Deus em hipótese alguma. A pergunta 97 diz assim, então não podemos fazer nenhum tipo de imagem? E a resposta é, Deus não pode nem deve ser visivelmente representado de nenhuma maneira. As criaturas podem ser representadas, mas Deus nos proíbe fazer ou ter imagens delas. A pergunta 98 diz assim, quer dizer que não se pode tolerar as imagens nas igrejas como livros para leigos? A resposta é não, pois não devemos querer ser mais sábios do que o próprio Deus. Ele quer que o seu povo seja ensinado não por meio de ídolos mudos ou imagens, mas pela pregação viva da sua palavra. Nós temos aqui a segunda confissão helvética, que também é um símbolo de fé co-irmão, que nós reputamos como um símbolo que corretamente interpreta as Escrituras, embora não adotado pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, a segunda confissão helvética, no capítulo 4, quando fala dos ídolos ou imagens de Deus, de Cristo e dos santos, ele diz assim, e dos santos aqui não são, ele está obviamente atacando a Igreja Romana, a Igreja Católica Romana, quanto à imagem dos santos. Diz assim, visto que Deus como Espírito é em essência invisível e imenso, não pode certamente ser expresso por qualquer arte ou imagem. Por essa razão, não tememos afirmar com a Escritura que imagens de Deus não passam de mentiras. Assim rejeitamos não somente os ídolos dos gentios, mas também as imagens dos cristãos. Embora Cristo tenha assumido a natureza humana, não a assumiu para fornecer modelo a escultores e pintores. Afirmou que não veio revogar a lei ou os profetas. E as imagens são proibidas pela lei e pelos profetas, e aí tem os textos. Afirmou que a sua presença corporal não seria de proveito para a igreja e prometeu que estaria junto de nós para sempre pelo seu Espírito. Ainda diz aqui, quem, pois, haveria de crer que uma sombra ou semelhança do seu corpo traria qualquer benefício para as almas piedosas? Se ele vive em nós pelo seu Espírito, somos já os templos de Deus. Mas que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? E desde que os espíritos bem-aventurados e os santos do céu, quando viviam aqui na terra, rejeitaram qualquer culto de si mesmo e condenaram as imagens, poderá alguém achar plausível que os santos e anjos celestiais se agradem com suas imagens diante das quais os homens se ajoelham, descobrem as cabeças e dispensam outras honras? E aí continua dizendo, para instruir os homens na religião e relembrá-los das coisas divinas e da sua salvação, o Senhor ordenou que se pregasse o Evangelho, e não que se pintasse quadros para ensinar os leigos. Instituiu também os sacramentos, mas em nenhum lugar estabeleceu imagens. No item 5 diz assim, além disso, para onde quer que volvamos os olhos, vemos as criaturas de Deus, vivas e verdadeiras ao nosso olhar, as quais, se bem examinadas como convém, causam ao observador uma impressão muito mais viva do que todas as imagens ou pinturas vãs, imóveis, frágeis e mortas, feitas pelos homens, das quais, com razão, disse o profeta, têm olhos e não veem. E aí nós temos aqui o último item 6, diz assim, por isso aprovamos a opinião de Lactânio, escritor antigo, que diz, indubitavelmente nenhuma religião existe onde há uma imagem. Afirmamos também que
O bem-aventurado bispo Epifânio procedeu bem quando, ao encontrar nas portas de uma igreja um véu no qual estava pintada uma figura que se dizia ser de Cristo ou de algum santo, rasgou e arrancou dali, por ver contra a autoridade da Escritura, a figura de um homem afixada na igreja de Cristo. Por isso ele ordenou que dali por diante tais véus, que eram contrários à nossa religião, não fossem afixados na igreja de Cristo, mas antes fossem removidas essas coisas duvidosas, indignas da igreja de Cristo e dos fiéis. Além disso, aprovamos esta afirmação de Santo Agostinho sobre a verdadeira religião: não seja a nossa religião um culto de obras humanas, os próprios artistas que as fazem são melhores do que elas, no entanto, não devemos adorá-las. Então, eu só trouxe aqui, irmãos, apenas para a nossa leitura, a visão da igreja reformada. Assim os reformadores agiram, assim os reformadores ensinaram. Os reformadores foram completamente contra. E Murray, que é um pastor e um teólogo, ele tem uma frase que deve nos fazer pensar. Ele disse: como é que eu pinto a imagem de um homem e eu afirmo ser a imagem de Cristo? Como é que isso não me impele à adoração? Como é que isso não faz com que esta imagem ela esteja presente no culto? Por exemplo, nós temos uma encenação da obra de Cristo, que é a ceia, é a Páscoa. Quando nós comemos o pão e bebemos o vinho, estamos dizendo ali, é o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. Isso é uma representação. Mas por que podemos fazê-la? Porque o próprio Cristo instituiu. O Cristo instituiu um objeto material, um objeto da criação, que utilizássemos para que pudéssemos ali lembrar da obra de Cristo, somente isso. Então, como o corpo, o pão representa, não é, mas representa, e ninguém está adorando o pão ali, né, antes que alguém venha com esse argumento, não é? Mas o pão não representa Cristo, o sangue não representa Cristo, então o lugar dele é no culto. Então nós cultuamos ao Senhor com esses objetos. Então, se eu afirmo que uma imagem é de Cristo, eu olho qualquer homem, de qualquer aparência humana, e digo: esse aqui é Cristo. Então isso tem que se tornar objeto de culto. Então Murray, ele é alguém que nos faz pensar. Nós precisamos compreender, irmãos, que essa prática, ela vem dos reformadores. Os reformadores lutaram e morreram por causa disso. Infelizmente, depois, com o tempo, a igreja ela foi se adaptando, assimilando algumas práticas que eram estranhas à dos nossos primeiros pais da reforma. Então, quando eu digo que no ensino informal, agora saindo desse desvio e voltando para o nosso tema central, quando eu falo sobre o ensino informal, de que nós devemos sim utilizar imagens, figurinhas, é um ambiente ali lúdico com os nossos filhos, mas lembrando da advertência das Escrituras com relação a qualquer imagem que venha representar uma das pessoas da Trindade, ou o Pai, ou o Filho, ou o Espírito Santo. Por isso eu acredito que graças ao Senhor Deus, o último Supremo Concílio acertou e muito em tirar aquela ave que ficava no meio da sarça. Foi retirado aquilo, e isso eu creio que foi uma atitude correta. Mas aí agora, voltando ao culto doméstico, nós aprendemos que o culto doméstico, então, ele não é, obviamente, uma ação informal, não é um ensino informal. Mas como deve ser, então, o culto doméstico? Como é que eu devo proceder? Como é que o pai ele deve agir nessa prática? Então, vamos lá. Como deve ser o culto doméstico? Primeiro, o culto doméstico, apesar da simplicidade extrema, e isso é verdade, ele precisa ser simples, porque não é só o culto doméstico que deve ser simples, mas todo e qualquer culto prestado ao Senhor deve ser simples, não deve ter pompa, não deve ter vestimenta, não deve ter nada além da simplicidade. Então o culto doméstico também segue esse parâmetro, deve possuir um caráter minimamente formal, irmãos, isso é importante. É isso que diferencia o culto doméstico do ensino informal. O ensino informal, ele é informal. Ele não possui nenhuma formalidade.
Mas o culto doméstico, ele precisa ser minimamente formal, ou seja, como é que eu posso ter esse caráter formal? O culto deve acontecer no lugar, em casa, onde toda a família se reúne, com amor e santo temor. Pode ser ao redor da mesa de jantar, pode ser no sofá da sala, na varanda, em qualquer lugar, mas é um momento, é um lugar onde a família se reúne. Há uma convocação dos pais e os filhos então atendem a essa convocação e eles vão então para um lugar escolhido para prestar culto ao Senhor. Ao contrário do ensino informal, como nós vimos, no culto doméstico não se deve utilizar o recurso audiovisual, imagens ou figuras, mas apenas a instrução verbal, uma vez que essa prática doméstica deve remeter à prática da igreja como um todo no culto solene no dia do Senhor. Então, isso também é interessante, irmãos. Eu não devo usar figuras. No ensino informal, sim, mas no ensino formal, não. É a pregação, é o ensino verbal, porque se trata de um culto. Porque veja, nós estamos ensinando também os nossos filhos a cultuarem ao Senhor. Então fica meio destoado se, por exemplo, ele vem ao culto solene e não há nenhuma imagem, não há nada, há apenas a pregação, o cântico, a leitura. E no culto que ele presta com os pais em casa, aí o pai lá apresenta uma imagem, uma figura, um filme. Então não pode. O culto doméstico, ele deve conter essa formalidade mínima. E isso, de fato, deve ser, obviamente, responsabilidade dos pais. O culto doméstico deve ser breve, formal e objetivo. Então, isso também é outro ponto. Você não vai pegar a sua família e ali você vai ensinar a ele todo o conselho de Deus. Não é isso. Ele precisa ser breve. Então, o culto doméstico, nós podemos fazer um culto doméstico de 15 minutos, de 20 minutos. Dependendo da idade da criança, pode até ser um culto de 10 minutos. O tempo em si não importa, mas eu preciso ser breve, eu preciso ser formal e eu tenho que ter objetividade lá no culto. Então eu não posso ali desviar o assunto ou ter outra atitude, mas ter objetividade. O culto ele deve ser dirigido pelo pai ou pela mãe quando da ausência do marido. Então é sempre o pai. Quando os filhos são menores, é responsabilidade dos pais. Se o pai está ausente por algo maior, se os filhos são pequenos, a mãe até pode dirigir, mas é sempre responsabilidade dos pais. Os filhos precisam ver o pai pastoreando a família, e não a mãe. A mãe, ela é auxiliar, ela auxilia o pastor daquele lar. Então, eu sempre tenho dito, com muito temor e tremor, quando algumas mães casadas com homens que se dizem crentes, falam assim, meu marido não faz culto, eu posso fazer? Eu digo, não faça. Mas os meus filhos vão ficar como? Use o ensino informal, mas não assuma essa parte do seu marido. Isso ele vai prestar contas com o Senhor. Então, é responsabilidade do pai, é você, pai, é você, homem. É você que futuramente vai se casar, é sua responsabilidade. Então o homem ele deve assumir, obviamente, a incumbência de dirigir o culto, de falar, de ensinar as escrituras naquele momento. Um outro ponto de como deve ser o culto, com o passar dos anos, isso também é interessante, o pai pode solicitar aos filhos homens para partilhar as escrituras, treinando-o para dar continuidade à prática quando futuramente constituir família. O que significa isso? Seu filho está crescendo. Aí seu filho tem 17, 18 anos. Aí você pode chegar e dizer assim, meu filho, eu vou dirigir o culto, mas no momento da meditação você faz isso. E você pode até ajudar, se necessário for, o seu filho a preparar uma pequena meditação e ele então fazer. Quando o seu filho já estiver um pouco maior, já tiver a partir dos 18 anos, peça para ele dirigir o culto. Fala, não, meu filho, hoje você dirige, eu concedo a você, autorizo você. E é isso mesmo, porque o pastor da casa é o chefe da família.
Se o filho de 20 anos mora com o pai, mas quem continua chefe é o pai. Então o pai diz assim: meu filho, eu autorizo você, por favor, dirija um culto aqui em casa. E isso é importante para que os filhos também aprendam, já crescidos, a exercer a liderança do culto doméstico. Isso de fato é um privilégio para os nossos filhos. Caso os filhos menores não se comportem devidamente, então você está lá no culto, que existe uma formalidade, e aí o seu filho ele não está se comportando, ele fica andando, fica batendo, fica jogando, quer jogar videogame, etc, etc. Pronto, aí está a oportunidade ímpar para ensiná-lo a se comportar no momento de culto. Então, caso os filhos menores não se comportem devidamente, utilize a disciplina corretiva, começando com uma advertência. Então, primeiro advirta. Diga lá, olha, você tem que se comportar. Nós estamos agora num momento, nós estamos cultuando ao Senhor aqui em casa. Da mesma forma como nós cultuamos ao Senhor na igreja. E aí o seu filho, não está nem aí, continua. Então, a segunda ou em seguida, você vai utilizar a disciplina física, caso haja reincidência. Eu fiz isso com os meus filhos. Eu já tive que disciplinar meu filho quando pequeninos, para que aprendessem a se comportar no culto. Eles foram disciplinados, porque eles tinham que aprender que aquele momento é um momento importante. Eles têm que aprender. E aí os filhos, eles vão, a partir do culto doméstico, a aprender que aquele momento de culto não é um momento para jogar no celular ou estar no tablet. Tem muito pai que faz isso, não consegue controlar o filho, aí bota na frente dele um tablet ou um jogo e fica jogando aí, meu filho, enquanto eu pego um pouquinho aí do culto. É pecado isso. Então, além de você estar submisso a seu filho, porque ele determina o que deve ser feito, você, obviamente, por um pragmatismo, está errando. Não. Os nossos filhos, eles precisam aprender desde pequeninos que precisam se comportar. Semana passada, eu fui ao cinema, foi um presente da minha cunhada Janine, e fomos ao cinema, eu, João, Gessé ainda estava meio podre, mas ainda aguentava um filme. E eu ri muito, porque ao lado do João, meu filho é muito sortudo para essa coisa, sentou um casal com 2 filhos pequenos, um de colo e um pequenininho. Mas assim foi impressionante, eu disse, rapaz, o João não tem jeito não. Mas foi impressionante como os pais... Bom, eu estava na frente, talvez o João possa falar melhor sobre isso, mas como os pais, eles controlavam os filhos. E houve uma hora que eu ri, porque eu estava assistindo, aí o filho, era uma filha, chegou para o pai e falou baixinho assim: pai, quero fazer cocô. E aí o pai discretamente: minha filha, agora, agora que o Thanos vai, então vamos lá. E vejam, eu não sei se aquele casal era crente, eu não sei. Mas nós ensinamos os nossos filhos. As pessoas ensinam os seus filhos em dados momentos a se comportarem. Quanto mais no culto ao Senhor. No início é difícil. Por isso a disciplina física ela é importante e bíblica. Mas eu devo ensinar os meus filhos como eles devem se comportar. Ensinando, inclusive, a importância do respeito e temor necessários para este momento. Como os meus filhos vão aprender que no momento de culto, ele está cultuando ao Senhor, deve encher o seu coração de amor, de respeito, de temor, necessários para este momento. Ele não se torna um adolescente irônico, brincalhão, irreverente, que não está nem aí. Ele está ali com o celular ligado, o culto está acontecendo, mas aí chega uma notificação no Facebook dele, ou no Instagram, ou em qualquer outra coisa, ele para, ele vai primeiro olhar rapidinho, tá bom, depois eu vejo. Como é que os nossos filhos devem aprender a não agirem dessa forma, quando nós estamos cultuando ao Senhor? Ele vai aprender isto no culto doméstico.
É por isso que nós precisamos ensinar os nossos filhos a amar a Cristo, mostrando que nós o cultuamos como manifestação da nossa obediência e alegria em Deus, que nos trouxe a redenção. Os nossos filhos aprenderão a amar a Cristo por nosso intermédio, os pais. Os nossos filhos aprenderão a ter piedade de vida por nosso intermédio. Os nossos filhos aprenderão a priorizar o reino de Deus e a sua justiça por nosso intermédio. Irmãos, nunca esqueça disso. O seu filho será o que você tem ensinado a ele hoje, ou com palavras, ou com atitudes. Então, é necessário que os meus filhos, eles aprendam a obedecer ao Senhor, a demonstrar esse temor. Então você vê, por exemplo, casais, o filho ali pequeno está sentadinho com a Bíblia, às vezes até de cabeça para baixo a Bíblia está, quando canta ele canta junto, porque ele aprende isso em casa, ele vê seus pais cantando em casa, ele vê seus pais lendo a Bíblia, abrindo as Escrituras, ensinando, e algumas famílias têm surpresas maravilhosas, já viram seus filhos pequenos brincando do ambiente de culto doméstico. Não tem? As nossas filhas gostam de brincar. Bom, não sei, hoje está difícil, eu estou olhando muito para a minha geração, mas gostava de ser professora, e botava os aluninhos menores para a sala, tá, aquela coisa toda. E a gente percebe também que os meninos, eles sentem prazer, aquilo é prazeroso para eles. Então, quando nós percebemos que isso começa a fazer parte do caráter do nosso filho, como isso nos alegra. Então, obviamente que esses nossos filhos, eles aprenderão a cultuar ao Senhor. A gente tem sempre falado na criação de filhos, que a criação de filhos é aquele embate sobre uma frase única. A frase é: quem manda em casa? Então, quem manda em casa? Ou os pais ou os filhos. Então, é dessa forma. Então nós precisamos, obviamente, entender. Então essa é a importância do culto doméstico. Essa é a importância que temos para esse exercício, para esta prática, para que de fato os nossos filhos, eles aprendam as Escrituras, aprendam a cultuar ao Senhor da maneira correta, para que eles desde pequeninos, eles aprendam a doutrina da palavra de Deus, aprendam a lei do Senhor. É como Paul Washer certa vez escreveu, eu até coloquei isso nas mídias sociais, ele colocou lá a quantidade de horas que a criança fica na escola, a quantidade de horas que ele está exposto aos professores, só aprendendo o que não presta. Meus irmãos, não se engane, os nossos filhos vão para a escola aprender o que não presta. Com raríssimas ou rarissíssimas exceções. Às vezes nós temos uma escola que é confessional, uma escola que tem compromisso com as Escrituras. Existe, eu creio nisso, e a direção está preocupada com isso, fala com os professores. Quando vai falar sobre origens, fala sobre criacionismo, mostra o evolucionismo como uma mentira. Existem escolas que são responsáveis, escolas que primam pelo ensino das Escrituras também, mas são raras. A maioria das escolas, elas querem envenenar o nosso filho. Aí o Paul Washer fala isso, ele coloca lá X horas na escola, aí ele chega na escola dominical, ele passa 1 hora pintando a arquinha de Noé, pintando Abraão, pintando Paulo, pintando o riozinho e tal, e aí a gente quer que essa criança seja fortalecida no Espírito de Cristo. Paul Washer fala isso, e aí ele ironicamente pergunta: o que você acha que será o futuro dessa criança? Então é por isso que nós devemos dizer não, e devemos entender a importância do culto doméstico, do ensino das Escrituras em casa, não apenas no culto doméstico, mas no ensino informal, não apenas no ensino informal, mas no ensino através do culto doméstico. Então eu quero desafiar os homens aqui presentes que ainda não realizam essa prática em casa, eu quero desafiá-lo a esse privilégio. Irmãos, vejam bem,
O culto doméstico não é um peso. O culto doméstico não é uma coisa chata a ser feita. Não é uma obrigação árdua, uma obrigação pesada. É um privilégio. Deus deu a você, homem, o privilégio de pastorear sua esposa e seus filhos. Isso é um privilégio. E uma grande responsabilidade também. Então eu não posso olhar essas práticas como peso, mas devo olhar essas práticas com alegria, sabendo o que o Senhor tem, obviamente, reservado a nós. E aí nós poderíamos, dito isso, falamos até agora sobre a importância do culto, sua diferença do ensino informal e o porquê de realizar esse culto. Agora eu quero ir para um lado mais prático, eu quero agora falar um pouquinho sobre a estrutura do culto. Ok, Alfredo, estou sentado à mesa com a minha família, está eu, minha esposa aqui ao lado, os meus filhos tudo com aqueles olhinhos olhando para mim, estou com as escrituras abertas, que devo fazer? Socorro! Como dirigir um culto doméstico? Como devo fazer isto? Então nós vamos tratar sobre isso agora. Eu diria que no culto doméstico nós temos 4 atividades que devem estar presentes. E essas atividades, elas darão a esse culto a natureza que lhe pertence, ou seja, essas atividades farão dessa prática com a minha família um culto doméstico. Então, qual é a primeira prática que deveríamos ter? São os cânticos. Então, eu devo sim cantar. Eu tenho um plus, porque eu arranho violão. Então, eu usava o violão o tempo todo e nós cantávamos. Hoje o violão está aposentado. Quando nós nos reunimos para cultuar ao Senhor, não tem mais violão. Mas quando eles eram pequeninos, eu tocava violão. Eles gostavam. Mas o importante não é ter ou não um instrumento. O importante é o cântico, é você cantar. E como é que nós devemos cantar? Utilize sempre as músicas, hinos e salmos cantados no culto solene. Não cante no culto doméstico 3 palavrinhas, Pedro, João, Isaac no barquinho. Não é para cantar isso no culto. Você vai cantar isso nos momentos informais. Você está ali com seu filhinho ali na cama, naquele ambiente tranquilo, gostoso e tal. Aí sim você pode cantar essas musiquinhas. Mas no culto, devemos cantar as músicas que nós cantamos no culto. Deixe as musiquinhas infantis para o momento do ensino informal. Essas músicas infantis, elas têm o seu lugar e têm a sua importância, sem dúvida nenhuma. Mas ali no culto, por quê? Olha, qual é a lógica disso, Alfredo? É simples, é porque seu filho também está sendo treinado a participar do culto solene. Então, no culto solene, você não vai ver o liturgo cantando 3 palavrinhas só, Pedro, João e Tiago no barquinho, quais são as outras aí, Me ajudem aí. Não vamos cantar isso aqui. Ele vai cantar isso na salinha lá da escola dominical, que cabe, mas aqui não. Então nós precisamos já preparar os nossos filhos. Então, essas musiquinhas infantis é um momento informal. Lembrando-se que este culto em casa é para toda a família. Então você não vai colocar, obviamente, às vezes está a vovó, um tio, ou os próprios pais, cantando musiquinha infantil. Não fica bem, não é? Um marmanjão lá, não. Eu, como falo, eu posso utilizar essas musiquinhas infantis com o meu filho? Claro, até deve. Elas são importantes também. Elas imprimem a palavra de Deus no coraçãozinho dos nossos filhinhos. Mas não no momento de culto. Mas e se ele for pequenininho? Não importa. Como eu disse, quando ele vem para o culto solene, ele não terá isso. Então ele já aprende também a cantar as músicas, os hinos. Talvez ele não, dependendo da idade, ele nem consiga cantar tudo, mas ele está ali ouvindo e ele está, obviamente, participando desse processo. Então, o que eu devo fazer no culto doméstico? Cantar. Escolha 2 músicas, por exemplo, ou uma música, não importa, isso vai depender do tempo que você estabelece para o seu culto doméstico, mas cante os hinos, cante as músicas, cante os salmos que são cantados aqui na igreja. E aí os nossos filhos, eles certamente aprenderão a cantar no culto solene. Segunda prática que nós devemos ter no culto, então você tem um momento de cânticos, depois é a leitura e a instrução das Escrituras.
Então agora você vai abrir a Bíblia e você vai ler um texto. E deve ser uma instrução simples, breve, objetiva, que deve ser feita pelo pai, que após a leitura deve aplicar a mensagem por meio de perguntas e respostas para com os filhos. Então essa é também outra vantagem do culto doméstico, porque você está ali diante dos seus filhos e você pode perguntar: você pode me explicar o que está dizendo o verso 5? Depois, obviamente, de uma breve explicação. E aí o seu filho interage, ele vai mostrar que está prestando atenção. O que você está ensinando o seu filho? Você está ensinando o seu filho que na leitura das Escrituras ele deve estar atento. Quando se lê as Escrituras, ele não fica com a cabecinha dele pensando em outras coisas, tergiversando, mas ele está atento. Ele tem o respeito, o temor, que são devidos à leitura da palavra de Deus. Então, nesse sentido, nós vamos descobrir então que essa criança, ela vai aprendendo a ler as Escrituras naquele ambiente, e é importante que o pai, ele dê uma instrução simples. Eu vou falar isso no próximo ponto do nosso estudo, da nossa palestra, falar um pouquinho sobre esse preparo. Mas por enquanto eu quero apenas dizer que deve ser uma instrução bem simples, e deve ser uma instrução em que o seu filho entenda. Veja, não estou dizendo que você deve infantilizar a sua fala. Ah, meu filhinho, aí papai do céu chegou e falou assim, olha pro irmãozinho dele. Não é isso. Aí não. Você deve falar normalmente, usar um vocabulário normal, agora simples. Você vai falar de simplicidade. Você não vai dizer para o seu filho, então aqui nós temos a ação monergística do Espírito Santo. Claro, você não vai fazer isso. Você vai chegar para ele e vai assim, olha meu filho, está vendo? O Espírito Santo, que é o Espírito de Deus Pai e o Espírito de Deus Filho. Sim, seus filhos já vão aprender que o Espírito Santo provém do Pai e provém do Filho. Isso é teologia. Você está falando de forma muito simples para ele. Então, filho, o Espírito Santo que provém de Deus Pai e provém ao mesmo tempo de Deus Filho, ele é que converte o homem, ele é responsável pela conversão do homem. Então você utiliza palavras simples, não infantilizadas, mas simples, para que eles aprendam as Escrituras. Depois então nós devemos ter um momento de oração. E aí o pai pode perguntar se há algum assunto, algum tema para cada um, começando pela esposa, terminando no filho menor. E aí cada um vai dizer o motivo da oração. E aí é interessante, sabe, irmãos, porque nesse momento nós vamos descobrir as lutas e as batalhas dos nossos filhos. É tão lindo isso. Você está ali, pede oração, seu filho, papai, eu queria pedir oração porque na escola estão me batendo, estão me perseguindo e está sendo muito difícil, eu queria orar para que Deus ajudasse. Opa, você já acendeu a antena, não é? Já disse, opa, tem alguma coisa errada aí com meu filho na escola. Você não vai tratar naquele momento, né? Você também não pode sair do ambiente de culto e dizer, meu filho, o que está acontecendo? Fala aí, papai. Não, está certo, meu filho, nós vamos orar por isto. E ora, aí quando encerra o culto, filho, vem cá. Agora fala para o papai, o que está acontecendo na escola? Se descobre aí, porque nesse ambiente, o filho está com o coração aberto, aprendendo que está diante de Cristo. E nós descobrimos pontos importantes, lutas, angústias dos nossos filhos, quando eles pedem oração. Então, o momento de oração é um momento também importante. É o momento em que juntos oramos uns pelos outros e também oramos pela igreja, oramos pelo reino de Deus, oramos pela evangelização ao redor do mundo. É importante que você, de vez em quando, lembre a sua família de tantos cristãos que são perseguidos e mortos, botar os nossos filhinhos para que orem por isso, para que eles aprendam e entendam que o cristianismo não é apenas como nós vivemos no Brasil,
mas existem irmãos nossos em Cristo Jesus que são mortos brutalmente por causa da sua fé. Como é importante isso. Então esse é o momento da oração, o momento em que o pai pergunta. Agora vamos ver os motivos de oração. Cada um então fala um motivo e a família então ora pelos vários assuntos. E aí você encerra o culto com a leitura dos nossos símbolos de fé. E aí eu recomendo o breve catecismo. O breve catecismo é um catecismo menor, ele é mais enxuto. O breve catecismo foi feito para criança. Então você, a cada culto, você pode ler de uma a três perguntas. Então, aí vai a seu critério, como é que seus filhos vão absorvendo isso. E de que maneira você faz isso? E cada um deve ter também ali o breve catecismo, e você faz a leitura da pergunta número 1, responde, depois pergunta para os seus filhos e eles respondem. E eles começam então a responder. Se for necessário, você pode fazer uma pequena explicação daquela resposta. Então, por exemplo, quando nós chegamos lá no nosso breve catecismo, que fala sobre os eternos decretos de Deus. Então, o próprio catecismo vai ensinar o que são os eternos decretos de Deus. Vai dizer sobre isso. Você lembra, João, quais são os eternos decretos de Deus, como se manifestam? De duas maneiras. Criação e providência. É isso mesmo. Então é importante isso. Seu filho pequeno, ele vai, então, aprendendo sobre essa questão. Não precisa responder, filho, mas você seria capaz de responder a pergunta, quem é Deus? Deus é espírito imutável, suficiente, soberano. Aliás, primeira vez que eu ouvi essa declaração dos símbolos de fé, foi do meu sogro, pastor Josué. Pastor Josué, ele dizia certinho como está no símbolo de fé, né, irmã Flor? Ele dizia, Deus é, e ele dizia. Ele repetia certinho como estava lá no breve catecismo. Então, os símbolos de fé são importantes para que os nossos filhos aprendam doutrina bíblica. Sabe por quê, irmãos? Porque ele vai para a escola aprender sobre aminoácidos, ele vai aprender sobre evolucionismo, ele vai aprender sobre marxismo, ele vai aprender sobre movimentos sociais, ele vai aprender que ele deve lutar, ele vai aprender que deve ser ateu, ele vai aprender que, como disse um jovem da nossa igreja, essa semana, pastor, foi assim, eu entrei na sala de aula, o professor disse, olha, deixa teu Deus do lado de fora. Era de biologia, penso eu imagino. Teu Deus fica do lado de fora. Aqui é outro papo. Então, os nossos filhos, eles recebem um ensino tão pesado nas escolas, e a maioria do ensino que ele recebe é contra Deus. É contra o Senhor, é contra a lei. E em casa, ele não recebe nada, e quando recebe é aguinha com açúcar. Não. Irmãos, que bênção é termos os nossos símbolos de fé. E ali está, o que são os símbolos de fé? São a interpretação das Escrituras, eles sistematizam as Escrituras. Então já está pronto ali, está prontinho. Não há com que se preocupar. Então eu devo encerrar o culto com a leitura dos símbolos de fé, lembrando, obviamente, que os símbolos de fé não são as Escrituras, mas é uma instrução sistemática. Os meus filhos, desde pequenino, eles aprendem acerca do Senhor e da sua palavra, o que obviamente é um privilégio. Então, qual é a estrutura de um culto doméstico? Os cânticos, a leitura e a instrução simples das Escrituras, o momento de oração e a leitura e o aprendizado dos símbolos de fé. E aí eu gostaria de encerrar, irmãos, hoje eu quero abrir para perguntas, acho que vai dar tempo. Eu gostaria de encerrar trazendo 5 dicas que são importantes para nós. A primeira delas, nós precisamos entender que o culto doméstico é um culto. Não é um momento para bate-papo. Não é um momento para conversa, não é? Que sai do foco. Não, há um foco ali. Qual é o foco?
É a glória de Deus. Qual é o foco? É cultuar a Cristo. Então, Cristo, ele deve ser glorificado. Cristo deve ser exaltado. Deve ser engrandecido. Os nossos filhos precisam entender que aquele momento é um momento separado, especial, para cultuarmos ao Senhor. A segunda dica que eu dou para você com relação ao culto é: seja extremamente simples. Não invente nada. Seja assim, agora eu quero, no culto doméstico e tal, eu quero aquela pregação. Não, não é bem isso. Não cabe. Use de simplicidade, mas não seja superficial. Há uma diferença entre ser simples e ser superficial. Superficial não, porque senão não adianta nada. Não há nenhum aprendizado. A superficialidade, ela não leva nossos filhos a um entendimento das Escrituras. Então, simples, sim. Superficial, de jeito nenhum. Terceira dica que eu dou para você com relação ao culto é: promova a participação dos filhos, mas seja minimamente formal. Eu quero bater muito nessa tecla da formalidade. Então, como é que se dá a participação? Quando você termina de expor as Escrituras para a sua família, faça pergunta aos seus filhos. Faça pergunta acerca do texto. De vez em quando, surpreenda-os com a leitura do texto e de imediato você já pergunta: o que você poderia destacar desse texto quanto à leitura? E aí seu filho, pois é, filho, tem que prestar atenção. Onde é que você estava com a cabeça quando estávamos lendo as Escrituras? E dessa maneira, então, instruir os nossos filhos. Então é muito importante. Eu devo sim promover uma certa participação dos meus filhos, mas eu preciso também manter uma certa formalidade. Uma outra dica que eu dou para vocês, que é bem interessante, é: reveze na leitura dos livros. Primeiro você deve ler o livro inteiro. Então você escolhe para ler o livro de Provérbios, por exemplo. Então você vai ler o livro de Provérbios, as sentenças, obviamente, ou os capítulos. Quando terminar o livro de Provérbios, aí você passa para um do Novo Testamento. Então você vai revezar dessa forma. Agora, o Novo Testamento, nós vamos ler o Evangelho de João. Então aí você vai ler todo o Evangelho de João com sua família. Terminou o Evangelho de João, volta para o Velho Testamento. Agora vamos ler Cantares, ou vamos ler 1 Samuel, seja como for, e aí você lê todo aquele livro, depois você passa novamente para o Novo. Agora vamos ler Gálatas, agora volta para o Velho, vamos ler Isaías, agora volta para o Novo. Então você reveza, você lê o livro todo com a sua família, você expõe o livro todo para a sua família e reveza Novo e Velho Testamento. Irmãos, é tão bom quando os nossos filhos, eles são instruídos nas Escrituras, tanto do Velho quanto do Novo Testamento. E aí vem uma dica também que é importante, homem de Deus. Não fique só restrito quanto às suas leituras, do Google, do seu e-mail, do Facebook. Compre livros. Compre comentários bíblicos. Nós vamos começar agora a ler livro de Provérbios. Eu preciso de um comentário do livro de Provérbios, um comentário que seja simples, não seja tão técnico, mas que seja também fiel às Escrituras. Vem aqui, conversa com o pastor Heleno, pastor Gessé, pastor Alfredo. Pastor, me indique aí. Daqui 3 semanas nós vamos começar a ler tal livro no nosso culto. Eu já queria ler com antecedência, um livro que eu possa comprar pela internet. Nós vamos dar para vocês uma série de livros que são livros práticos que te ajudam na exposição das Escrituras. E aí você também, homem, está não só treinando sua família, mas você também está, obviamente, aprendendo das Escrituras. Isso vai fazer com que você se debruce. Hoje nós vamos ler o capítulo 2 de 1 João, ou do Evangelho de João. Então você vai lá, você vai pegar o comentário, você vai ler. Aí você destaca algumas coisas. Olha que interessante aqui nesse texto. Puxa, eu nem tinha percebido. Você já é abençoado por Deus nos estudos das Escrituras. Então, homem, sim, você precisa ler acerca das Escrituras. Sua leitura não pode estar restrita só ao seu trabalho. Sua leitura não pode estar restrita ao curso que você está fazendo para o concurso.
A sua leitura não pode ser restrita só ao que você está estudando na escola, na universidade. Mas você deve ler acerca do reino de Deus, investir tempo na leitura de bons livros. E eu recomendo que vocês, homens, leiam, comprem comentários bíblicos. Por exemplo, existe aquela Bíblia de Genebra, e a Bíblia de Genebra, ela possui notas de rodapé. Você pode ler coisas um pouco mais aprofundadas. Por isso que eu recomendo que você compre livros que sejam comentários das Escrituras. Mas ali também você tem subsídio. Compre Bíblias em várias versões. Tem a Bíblia na versão, na linguagem de hoje, da NVI. Compre uma versão. Compre várias versões. Leia aquele texto nas várias versões. Isso também ajuda muito. Ajuda muito na compreensão. Isso vai fazer com que você, homem de Deus, estude as Escrituras. Estude para pastorear sua família. Como eu tenho dito, isso de fato é um privilégio. Agora, é claro, irmãos, concluindo, encerrando, melhor dizendo, é claro que existem situações que são difíceis. Então, talvez você diga assim: pastor, meu marido não é crente. E o que eu devo fazer? Faço ou não faço culto doméstico? Bem, não vou responder isso hoje. A gente terá uma aula específica sobre pais que são sozinhos e criam seus filhos, tanto homens quanto mulheres, como é que deve acontecer. E o lugar do culto nisso, nós vamos conversar isso numa outra oportunidade, mas eu estou sensível e atento. Aliás, esse curso ele foi solicitado também para trazer esses temas que são um pouco usuais quando se fala sobre família. Então a gente vai tratar também sobre isso, como a gente vai tratar também sobre como o adolescente deve ver os pais, os jovens, e como os pais devem ver os filhos, como o pai deve criar um filho maior de idade em casa. Nós vamos tratar de todos esses assuntos, mas hoje basta apenas aprendermos sobre o culto doméstico. E eu quero novamente lançar o desafio para você que é homem, você que está aqui, sobretudo você que é casado, você que é solteiro. Prepare-se nisto, saiba da sua responsabilidade no futuro. Você que é adolescente, você que é jovem, lembre-se da sua responsabilidade de dirigir o culto doméstico na sua casa. E para você, meu irmão, que já é casado, que tem família, não abra mão deste privilégio. É um privilégio que Deus concedeu a nós, para que não sejamos envergonhados diante da nossa própria família, para que não sejamos envergonhados diante dos nossos filhos, diante da nossa esposa, que não sejamos homens fracos, débeis, homens relutantes, mas que sejamos firmes no ensino das Escrituras em casa. Sabe, meu irmão, mais importante do que o dinheiro que você ganha para sustentar sua família é o seu pastoreio em casa. É isso que a sua esposa espera de você e os seus filhos. Fique tranquilo, porque Deus nos capacita a essa prática. Eu sei que nos sentimos impotentes com relação a isso. Pastor, eu me sinto impotente. Agora, eu sempre brinco, às vezes, com alguns homens que conversam comigo, dizem: tudo bem, meu irmão, reconheceu que é impotente? Eu reconheço, pastor. É difícil? É muito difícil, pastor. Ok, agora o que você vai fazer com isso? Você vai ficar navegando nessa água aí de reclamação e porque eu sou fraco, ou você vai fazer disso motivação para a glória de Cristo, para que você cresça, para que você amadureça, para que você mude. Então, eu queria trazer também essa palavra de incentivo. Todo o incentivo aqui é a glória de Cristo. Meu irmão, tudo bem, eu sei que é difícil, mas Deus nos tem capacitado pelo seu Espírito Santo. Basta querer. Basta querer, basta dizer: Senhor, eu quero mudar, eu quero pastorear minha família. Eu não vou abrir mão do pastoreio da minha família, não vou permitir que um homem estranho pastoreie a minha família. Às vezes a nossa família é tão necessitada que ela é pastoreada por pastores da internet, porque não tem instrução, então tem que buscar alguma coisa, aí vai lá aquele pastor e está ouvindo. Não, eu não vou permitir isto. Minha família pode até ouvir pastores da internet, mas eles são secundários, eles estão em terceiro, quarto lugar. O pastoreio firme é meu. Eu tenho este privilégio. Deus nos concedeu este privilégio, irmãos. Não abra mão deste privilégio para a glória
de Cristo. Bem, eu vou abrir, nosso horário já deu, são 10h30, mas eu queria dar 5 minutinhos, se os irmãos assim permitirem, 5 minutos para que a gente venha fazer perguntas sobre esse tema e alguma dúvida. Então, por favor, você pode dizer, olha pastor, um amigo meu, né? Meu vizinho, mas não saia daqui com dúvidas e permita que também os irmãos ouçam. Então vamos lá, quem gostaria de fazer? Eu vou abrir para 3 perguntas. Quem vai fazer pergunta? Alguém gostaria de fazer? Tem uma ali, o Rico, ali Marlene, quem mais? São 2 perguntas, então somente essas 2 perguntas. Tá bom? Vamos começar com a Marlene, que está lá distante? Por favor. Eu não ouvi. Alguém ouviu e pode falar com o vozeirão aí? A frequência do culto? Isso é uma coisa que deve ser estabelecida pela família. Eu conheço famílias que fazem culto todos os dias. Aliás, eu conheci uma família que faz 2 cultos domésticos por dia. É verdade, irmãos. Lá em Belo Horizonte, fiquei hospedado na casa de um presbítero. E é natural, ele é médico, né? A esposa é fisioterapeuta, trabalhava numa universidade, pediu demissão, está em casa cuidando dos filhos, vai cuidar dos filhos até que eles se casem. Depois que se casarem, aí ela pode até voltar às suas atividades na universidade. E ele faz 2 cultos. Às vezes, por conta do trânsito, os filhos são pequeninos, né? Por conta do trânsito, ele não consegue chegar em casa, aí a mãe vai. Só que quando ele estava lá, ela pedia para eu dirigir, né? Dizia, pastor, eu tenho um varão aqui em casa, né? Tem um pastor. Então, pastor, é o texto tal, leia com meus filhos e instrua-os, tá bom. Ele faz 2 cultos domésticos por dia. Mas há famílias que escolhem um culto doméstico por semana, sem problema nenhum, não há uma regra para isso. Todos os dias, 3 vezes por semana, 1 vez por semana. Agora, tem que acontecer semanalmente. Isso aí, não tenha dúvida quanto a isso. Agora, a frequência, isso é uma coisa de cada família, de cada pai. Isso é uma coisa mais ou menos tranquila. Diga, Rico. Vocês fazem culto todos os dias, certo? Não, mas não tem problema. Ah, tá certo. A pergunta do Rico é interessante. Ele fala o seguinte: se eu posso convidar outra família para participar comigo no culto doméstico. Não para instruir. Se eu convido qualquer irmão para vir à minha casa, olha, vamos jantar lá em casa, e após a janta, é o dia do nosso culto doméstico, você vai ter o privilégio de participar conosco do culto doméstico. Que bom. Mas quem vai dirigir sou eu. Né? Ele está lá como convidado. Porque isso é uma responsabilidade minha. Então eu posso sim convidar pessoa. Agora, não é esse convite não é sempre, você está intimado a vir todos os meus cultos domésticos. Não, isso aí não, né? Nem faz sentido. Que aí deixa de ser culto doméstico e passa a ser uma outra prática que é chamado de grupo familiar ou né, células, tem uns nomes aí, deixa de ser o culto doméstico para ter esse caráter. E não é esse o objetivo. Eu posso até convidar famílias para ir em casa, ler as escrituras, tal, sem problema nenhum, não há problema nenhum com relação a isso. Isso é uma coisa sua, se você quiser, mas o culto doméstico é o culto da família. Até algumas pessoas chamam de culto da família, ou culto familiar, ou devocional da família. O nome, a questão é culto doméstico. Eu prefiro o nome culto doméstico, porque estamos cultuando ao Senhor, sem dúvida nenhuma. Não tem o mesmo peso e o mesmo caráter de um culto solene, mas ele é coadjuvante, ele é um culto que ajuda nesse momento tão importante da igreja que se reúne no dia do Senhor para cultuar a Cristo. Então, posso convidar, mas a responsabilidade é minha. E esse convite é assim, né? Você vai jantar lá em casa e tal. Por exemplo, na minha casa, a minha mãe mora ao lado. Já aconteceu dela vir
E a gente realiza o culto doméstico e é um prazer, uma alegria tê-la lá conosco, né? Participa de tudo, das orações e tal, não é? Mas veja bem, o culto é para minha família, minha esposa e meus filhos, certo? Muito bem, irmãos. Então, nós terminamos por aqui. Se não há mais nenhuma pergunta, vamos ficar de pé, vamos orar ao nosso Deus. Eu vou pedir para que uma irmã venha aqui à frente e ore ao Senhor, pedindo a graça de Deus sobre a nossa vida, sobre a vida de todos nós, né? Quem gostaria de orar, vir aqui à frente? Nenhuma irmã quer? Então, qual é o homem que gostaria, o varão que gostaria de vir aqui à frente para orar? Então, vem, Arthur, e ore para nós. Senhor Deus, louvado seja o seu nome, neste dia tão importante em nossa vida, Pai. Edificações através da Tua palavra, orientação pastoral, para que venha realmente adentrar em nossas casas, nossos lares, e que nós, varões da Tua igreja, sejamos realmente fortalecidos por esse ensino tão maravilhoso da Tua palavra. Que seja conosco no resto desse domingo, no dia de ceia ao Senhor. Que sejamos aqui pontualmente para estar cultuando o Teu nome. Assim te oro agradecido em Cristo Jesus. Amém. Bom almoço a todos os meus irmãos e até a noite, se Deus quiser.